Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sexta-feira, da segunda semana da Quaresma. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse na sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meus amados irmãos, em que Jesus usa uma palavra ali para os chefes do sacerdote e os anciãos do povo, o Senhor mostra toda a história da salvação. Deus, que é Pai, que é amoroso, que é misericordioso, que criou tudo e todos nós dentro de uma perfeição, dentro da sua graça. Nos deu um paraíso, mas, infelizmente, preferimos o pecado. Preferimos a maldade. Preferimos a morte. Por isso,
meus amados irmãos e irmãs, quando Jesus usa esta parábola, ele mostra que ao longo de muitos anos, aqueles que vinham em nome de Deus chamaram a atenção para a mudança, para uma nova vida. Aqueles eram maltratados e até mortos. Mas chegou o tempo em que o Filho único do Pai veio ao mundo não para condenar, mas para nos salvar, para prestar contas diante daquilo que estamos fazendo ou não. Precisamos entender esta palavra. Entender que Deus nos dará graça do seu amor, do seu perdão. Mas nós temos que querer viver nesta graça. Nós precisamos abrir o nosso coração e nos deixar transformar e viver não como aqueles vinhateiros perversos que matam, que maltratam, que espancam, que não produzem frutos para o reino de Deus, que não vivem esta grande graça. Não sejamos nós aqueles que se incomodam com a palavra, que acham a palavra dura, a palavra que não dá para vivê-la. Dá. Nós temos tantos exemplos de santos, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, pessoas que viviam no paganismo, mas que se converteram e fizeram da sua vida um sinal da graça de Deus. Se tornaram um instrumento da salvação. Que possamos também nós escutar o que Jesus fala aos nossos corações e mudar de vida para também nós sermos salvos. Sermos salvos no tempo em que o Senhor nos chamar a prestarmos contas da nossa vida aqui, agora. Que Deus nos abençoe.